Os desafios para reduzir as emissões de carbono no mundo. Quais estratégias e boas práticas do mercado de energia podem contribuir para que as metas de descarbonização sejam atingidas? Esse é o assunto do novo episódio do Além da Energia, que começa agora. A preocupação é do mundo todo. Como reduzir as emissões de carbono para evitar uma crise climática global? Não há dúvidas de que é preciso investir fortemente na transição energética. Metas para redução de emissões foram estabelecidas pelo Protocolo de Quioto e voltaram a ser discutidas no Acordo de Paris em 2015, durante a COP21. O mundo vive um momento de transformação importante para continuar avançando no que foi estabelecido e implementar novas medidas necessárias à descarbonização. Uma das estratégias é a venda de créditos de carbono, apontada por alguns críticos como opção para poluidores continuarem emitindo gases de efeito estufa, pagando por isso. Mas a questão é bem mais complexa. Os créditos de carbono são responsáveis por bilhões de dólares em financiamentos de projetos para uma descarbonização real e possibilitam que empresas e países se adaptem a médio prazo. E para falar sobre esses e outros assuntos, a gente convidou a gerente de Meio Ambiente, Responsabilidade Social Corporativa e Transição Energética da ENGIE, Flávia Teixeira, e a vice-diretora da COP UFRJ e coordenadora do Fundo Verde da Universidade, Suzana Can Ribeiro. Sejam bem-vindas, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Além da Energia. Flávia, vou dar início à nossa conversa com você e quero começar com a questão dos créditos de carbono. O que tem de mito e verdade em relação ao uso desses créditos para compensações, principalmente para contribuir com a transição energética? E mais, quais são os principais mecanismos de crédito de carbono e como eles se diferenciam? Olá, Rafael, tudo bem? Suzana, prazer enorme revê-la. Que bom estarmos aqui hoje debatendo esse assunto que tem ganho cada vez mais relevância aí nos debates, não só no Brasil, mas principalmente internacionais, com relação ao enfrentamento das mudanças climáticas. Eu acho que o primeiro ponto é nós lembrarmos aí os acontecimentos recentes relacionados à temática do clima, que tornam cada vez mais preponderante esse assunto e a importância de que o Brasil, né, se movimente em termos da regulamentação de um mercado de carbono e faça jus aí aos esforços que sempre foram implementados desde quando o Protocolo de Quioto, né, quando os países decidiram por implementar o mecanismo de desenvolvimento limpo, que oportunizou aí a geração de créditos de carbono. Então, recentemente, nós tivemos, né, o relatório do Fórum Econômico Mundial, o 6º relatório, o ciclo de relatórios do IPCC, que evidenciam que a participação antrópica no aquecimento médio da temperatura global, razão pela qual nos compete, né, em conjunto, países, governos, sociedade civil organizada, pessoas físicas, trabalharmos em prol da descarbonização, né, da redução da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que são responsáveis por esse aquecimento. Bom, com relação a mitos e verdades sobre o mercado de offset, mercado de crédito de carbono, há uma incompreensão, né, que precisa ser desmistificada, que as pessoas tendem a acreditar que a economia vai continuar operando do jeito que está, vamos continuar fazendo business as usual, contanto que você compre um crédito de carbono e compense todas as suas emissões. Bom, isso não é o que norteia, né, o mecanismo de compensação de carbono, muito pelo contrário, até porque não há empresa que possa fazer jus a adquirir crédito de carbono para compensar as suas, não é racional, né, digamos assim, não é nem economicamente viável. Então, todo o esforço está voltado para a redução das emissões, para a implementação de sistemas de eficiência energética, para o aumento da participação de renováveis na geração de energia, racionalidade no uso da energia, para que a gente possa reduzir e remover o máximo possível de gases de efeito estufa, né, da atmosfera, para que só então a gente considere aí a compensação através de créditos de carbono. E que são esses créditos de carbono, né? Um crédito de carbono corresponde a 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitida na atmosfera, que foi reduzida ou que foi removida da atmosfera
por projetos que são certificados, registrados, auditados, tudo isso com base em metodologias pautadas em ciência, que proporcionaram aí um incremento adicional comparativamente àquilo que normalmente era feito dentro daquele setor, dentro daquele segmento e naquele momento, né? Então, nós estamos falando aí de atividades que inovaram, que investiram, que por conta disso fazem jus, né, a um prêmio verde, ou dependem desse prêmio verde, desse financiamento, por conta da inovação e por conta do incremento da adicionalidade que elas proporcionaram. E por que a gente fala tanto, né, da importância do mercado de carbono? Porque talvez seja o mecanismo que mais possibilita, né, a participação, a democratização de todos os atores que queiram contribuir para esse esforço global de descarbonização. Então, mesmo aqueles ou com custo de abatimento muito elevado, ou aqueles que nem percebem o quanto que a sua atividade possa, talvez não sejam aqueles que mais possam fazer a diferença nesse esforço de descarbonização, mas que querem participar. Não, às vezes, por questões voluntárias, por questões reputacionais, ou às vezes porque fazem parte de bolsas, mercado de ações, porque fazem parte de fundos, ou que negociam com outras empresas e precisam endereçar a questão climática e demonstrar o que está fazendo em termos de gestão de riscos climáticos. E a grande inovação e a grande peculiaridade desse mercado é que você pode fomentar, né, o walk the talk, ele pode ser expandido e melhor percebido pelos consumidores, pelos usuários de determinados produtos e serviços, como, por exemplo, recentemente nós descarbonizamos o Rio Open. Nós já fazíamos isso anteriormente, mas esse ano a gente inovou ainda mais, descarbonizando, por exemplo, não só o evento, mas também o acesso do público. Toda a ida e vinda de todo o público do Rio Open, ele podia lá dizer qual é a quilometragem, né, qual é a distância que ele percorreu, e imediatamente ele compreendia que aquela ida estava sendo neutralizada, né, as emissões de gás carbônico sendo neutralizadas por conta da aposentadoria do uso de créditos de carbono. Então, esses são os temas que eu gostaria de trazer para provocar aí a nossa conversa e a nossa reflexão hoje. Obrigado, Flávia. Suzana, um dos êxitos da COP26, a Cúpula do Clima das Nações Unidas, realizada em novembro do ano passado, foi a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, que cria o mercado de carbono global. Agora, o Brasil ainda não tem um mercado regulado de carbono. É voluntário, ou seja, as empresas podem aderir se quiserem. O que falta para que o Brasil consiga regular esse mercado, como no México, Colômbia e Chile, por exemplo? E com base em quais critérios isso deveria acontecer? Bom, obrigada pela pergunta, obrigada pelo convite, Flávia. É um prazer grande participar aqui desse debate com vocês. Olha, a questão de mercado é uma questão realmente muito complexa, né? Porque você criar um mercado novo, você está tratando de uma moeda nova, né, que não é algo muito trivial, principalmente que o lastro desse mercado é exatamente o carbono. Então, o mercado visa facilitar a redução, né, das emissões, como a Flávia já ponderou, mas o principal é você manter a integridade climática, ou seja, o principal é realmente você não ter um aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Agora, você pode simplificar esse mercado, né, como alguns países estão fazendo. A Alemanha já fez, como você mesmo citou, México, que é você colocar mais circunscrito a determinados setores. Entende? Então, por exemplo, o mercado está tratando só do setor de óleo e gás, ou só de algumas indústrias pesadas, ou só o setor de energia, só combustíveis, enfim, você pode reduzir um pouco as fronteiras, né, desse mercado. No caso do Brasil, isso não é possível, porque quando a gente coloca que a nossa intenção, nossa NDC, né, nosso compromisso mediante o Acordo de Paris, ele é economy-wide, ou seja, ele aborda toda a economia, você não pode separar os setores nesse mercado global, porque uma determinada redução pode implicar num aumento no outro setor.
Então, você está tratando da economia que ela é toda conectada, é o que a gente chama de leakage, né? Ou seja, o vazamento, você, por exemplo, está reduzindo, fazendo aço verde, né? Um exemplo, aí começa a utilizar a biomassa. Aquela biomassa poderá, eventualmente, estar induzindo a um desmatamento. Então, essas questões tornam também mais complexas. A gente tem, no momento, no Congresso, 2 projetos de lei, né, para ser mais objetiva com a sua pergunta. O que falta? Nós temos 2 projetos de lei. Um trata do mercado realmente de emissões, né, regulado. Né, um projeto de lei 528, estou olhando aqui porque eu não sei de cabeça. Então, esse projeto ele está aguardando a votação no plenário. A relatora é a deputada Carla Zambelli. E você também tem um outro projeto de lei da senadora Cátia Abreu, que é o PL 1539, que já foi aprovado no Senado e já foi remetido novamente para a Câmara. Este projeto trata da política brasileira de mudança climática, exatamente porque essas 2 iniciativas, o mercado de carbono mais a política, elas têm que estar alinhadas, porque um afeta o outro. Né? Então, você tem que alinhar o que você diz que vai abater com a política de acordo com uma autoridade nacional que vai ser, enfim, identificada, que vai dizer se é ou não é elegível aquele projeto. Depois disso, ainda vai para a Convenção do Clima, que é a instância superior. Na convenção, que vai analisar se as metodologias entre os que foram feitas está de acordo, se tem uma forma de verificar, se a contabilidade está com clareza suficiente, ou seja, vai validar. Então, para o mercado global funcionar, todas essas instâncias precisam estar azeitadas. A convenção, conforme você mencionou, em Paris, regulamentou isso, então, se discutindo qual vai ser o board, como é que vai ser dado. Né? O que regulamenta é a Convenção do Clima na reunião de Glasgow. Tá? E nessa é o órgão máximo. Então, a convenção ela precisa validar qualquer ação que é feita em termos de mercado de carbono. Era assim também no MDL, como a Flávia comentou. Obrigado, Suzana. Flávia, a ENGIE tem uma meta de net zero carbono até 2045. Isso significa reduzir ou eliminar as emissões de carbono na produção de energia e também abranger a cadeia de valor, apoiando clientes e fornecedores em seus processos de descarbonização. Como é que vocês pretendem atingir esse objetivo? Quais são as soluções de descarbonização oferecidas pela ENGIE para além dos créditos de carbono? Bom, Rafael, obrigada pela pergunta. A ENGIE sempre foi uma empresa, ela tem como propósito acelerar a transição energética para uma economia de baixo carbono e sempre foi uma empresa voltada para a questão das mudanças climáticas e a descarbonização, não só das suas atividades, do seu parque gerador, mas também de toda a sua cadeia de valor. Então, o que distingue esse compromisso de net zero da ENGIE até 2045, baseado nos Science-Based Targets, que é uma metodologia que é mensurada, avaliada, auditada regularmente, é o compromisso envolver, aí abranger todos os 3 escopos. Então, para você ter uma ideia, em 2020, nós conseguimos, aqui no Brasil, reduzir 45% das emissões por megawatt gerado. E agora a gente tem aí o compromisso de alcançar o net zero até 2045 globalmente, trazer, convocar todos os nossos fornecedores para apoiá-los nessa trajetória de descarbonização. Já estamos fazendo isso, já temos termos de cooperação celebrados com fornecedores para ajudá-los a entender, a inventariar as suas emissões e como que eles encontram essas oportunidades de redução. Nós temos aí um compromisso de neutralizar as nossas emissões do nosso jeito de trabalhar, que está bastante relacionado com o Walk the Talk, como que cada colaborador pode participar desse esforço de geração. Então, nós já medimos, desde 2019, as emissões, a pegada de carbono, do que a gente chama nosso jeito de trabalhar, que são as emissões oriundas da nossa ida e vinda para o escritório, o combustível que o colaborador usa, quais são os recursos de transporte
público, a nossa frota, digitalização, participação em reuniões online, número, né, toneladas de papel que são usados em termos de impressão, isso tudo a gente mensura para entender quais são as nossas oportunidades de redução de emissão e para o colaborador entender qual é o papel da ENGIE, como que a gente, cada um, pode agir e como que a gente pode fortalecer a estratégia da empresa. Temos aí um parque gerador, né, de mais de 10 gigawatts de energia no Brasil, dos quais mais de 90% são oriundos de fonte renovável. Então, esses 3 pilares, né, nossos ativos, nosso jeito de trabalhar, nossos fornecedores e, principalmente, os nossos clientes, que nós evitamos as emissões em 21 milhões de toneladas em 2020, e a gente tem uma meta de até 2030 evitar anualmente 45 milhões de toneladas ano nos nossos clientes através de nossos produtos e serviços. Então, primeiro de tudo, né, o fornecimento de energia renovável, a celebração de PPAs de energia renovável com certificação de origem renovável, que não são os nossos produtos ENGIE-REC e I-REX, que a gente tem aí no mercado para além dos créditos de carbono, e soluções de eficiência energética não só voltadas para a indústria, mas também para cidades. Então, temos entrado forte no mercado brasileiro com projetos de iluminação pública, com soluções de energia solar em clientes e outras, district cooling, e outras aí soluções que vão fazer toda a diferença em termos de redução de emissões dos nossos clientes, para além dos projetos certificados, né, para emissão de créditos de carbono. Então, esses são os principais pilares da nossa trajetória de descarbonização. Suzana, na sua resposta anterior, você citou as oportunidades do mercado de carbono aqui no país e também os desafios de regulamentação desse mercado no Brasil. Na sua opinião, como os mecanismos de processo de registro e certificação de redução de emissões podem ser mais acessíveis? Isso levando em conta que o alto custo ainda torna inviáveis muitos projetos inovadores e com efetiva redução de emissões. Bom, tende a reduzir, né, esses custos, mas eles realmente ainda são muito altos, né? Esse custo de transação é muito alto. Eu acho que é importante a gente destacar também, porque quando a gente está falando aqui em mercado de carbono, então tem o mercado voluntário, né, que as empresas participam, tem certificadoras no mercado que verificam isso tudo, e o mercado global regulamentado na Convenção do Clima, né, que é esse que a gente está comentando agora sobre a necessidade desses custos de transação e passar por uma série de etapas e esferas de governo, né? Esses que eu estou comentando, a gente vai realmente ter, provavelmente, uma redução, mas não tanto assim. Uma das formas que você tem para diluir, né, um pouco esse custo muitas vezes, você repartir entre empresas, entre setores que tenham similaridades, né? Então, você faz como se fosse assim, um consórcio, né, de empresas que buscam uma mesma estratégia de mitigação e, com isso, você diminui um pouco o custo. Mas ele tende também a reduzir pelo seguinte, como a gente comentou já anteriormente, a Flávia, se não me engano, falou sobre isso, que é do MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que foi regulamentado numa outra convenção, não de Glasgow, mas a de Quioto, conhecido como Protocolo de Quioto. Ele tinha também, mais ou menos, essas mesmas etapas que a gente está falando agora do mercado global de carbono, né? E foi um instrumento, o MDL, importante para construir essa capacitação nacional e internacional em termos de reportar as emissões, metodologia, tudo isso. Havia, e na época eu participava como parecerista, né? Eles tinham consultores para dar os pareceres em relação às metodologias de cada uma das atividades que estavam pedindo, né, aprovação para se tornar um projeto MDL e receber os recursos. Normalmente eram 3, né, pareceristas. Na medida em que os projetos iam avançando, as metodologias já estavam conhecidas, então isso tudo acelerava muito. Então, projetos de biomassa, por exemplo, já eram muito fáceis de se passar, porque já tinham sido feitos várias vezes. Então, o que eu imagino é que
realmente é um processo complexo, né, por conta do que eu comentei, é importante você assegurar a integridade climática, evitar a dupla contagem, porque no mercado global também é importante destacar isso, que você tem duas formas, né, de você entrar nesse mercado. Uma é entre países, que é centralizado. Então, tem a autoridade nacional, verifica, envia para a Convenção do Clima, para o secretariado da Convenção, que valida ou não. E a outra forma é entre empresas, né? Então, as empresas negociam, mas também passa pela autoridade nacional, porque quem está no mercado é a parte, a nação, não é a empresa. Mas a empresa pode ter um projeto, passar por todos os procedimentos e ser validado mais à frente. Quanto mais passos você tiver, mais gasto se tem. Mas, na medida que isso ganha velocidade, entra num regime mais conhecido, né, tende a reduzir realmente esses valores. É provável que se reduza sim, mas não muito. Flávia, quem pode fazer a sua parte nessa transição energética? A gente falou que a compra de créditos de carbono financia projetos sustentáveis. O BNDES, por exemplo, anunciou que vai fazer a primeira compra de crédito de carbono. Faz sentido que empresas menores e até pessoas físicas também entrem nesse mercado? Qual é o benefício que isso traz para a sociedade? Bom, Rafael, eu acredito que o benefício seja quase que cristalino, né? A percepção do quanto que quanto mais atores participarem dessa trajetória, desse esforço, mais rápido aí sairemos, pelo menos, dessa zona de risco que hoje a gente tem aí diversos cientistas que já dizem que, ainda que todos os compromissos de descarbonização sejam cumpridos, nós ainda temos muito que fazer em termos de gestão de vulnerabilidade, de adaptação. Então, acho que cabe a cada um de nós, mesmo aqueles setores, né, os mais impactantes, que têm, como a Suzana acabou de dizer, né, um custo de abatimento ainda muito alto, todos podem fazer parte. Talvez o mercado de carbono seja aí a ferramenta, um instituto que mais democratiza a participação dos demais setores, inclusive no nível de pessoa física, ou seja, de organização de eventos, a setores que menos contribuem para essa concentração que a gente vem vendo se acentuando aí em termos de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, acho que o primeiro passo é a gente atentar ao consumo, atentar, né, quais são as nossas opções de produtos e serviços que a gente tem adquirido, como que essas empresas e esses serviços e esses produtos estão enxergando e endereçando a questão das mudanças climáticas. Recentemente, nós vimos aí publicação de várias normas novas do Banco Central, do SUSEP, da CVM, né? A própria B3 reformulou o seu questionário e traz aí perguntas e temas diretamente relacionados ao enfrentamento das questões climáticas. Então, acredito que cada vez menos isso será voluntário e cada vez mais será uma questão de sobrevivência do mercado. E os créditos de carbono, eles oportunizam que cada um de nós possa participar desse esforço, né, dessa trajetória de descarbonização da economia. Então, torcemos aí para que a gente consiga avançar num debate, né? A Suzana falou aí sobre a transição das regras, né, do MDL, do Protocolo de Quioto, para as novas regras do Acordo de Paris, que, no final das contas, em termos de mecanismo e metodologia, acaba reproduzindo um pouco do que foi o MDL, mas isso foi uma questão que a gente enfrentou bastante lá na COP, em novembro do ano passado, foi que o mercado sinta e perceba a segurança nos esforços que estão sendo implementados hoje, para não acontecer, né? A sensação que se tem de que muito se investiu no MDL e agora a gente migra para um novo mecanismo e talvez a gente não possa aí usufruir da regulação, né, da regulamentação desse mercado no Brasil, de todo esse ativo que foi construído aqui pelos empresários e pela indústria brasileira, que nos coloca aí num patamar
totalmente diferenciado, sobretudo o setor elétrico, comparativamente ao resto do mundo. Então, eu torço para que a gente consiga avançar nesse debate, ter resultados ainda mais concretos na COP27, mas que respeite essa trajetória para que a gente sinalize que todo esse debate, né, do mercado de carbono internacional, voluntário, regulado, está pautado por critérios, metodologias e padrões, né, de mensuração e verificação, e, sobretudo, dentro de um conceito de segurança jurídica, de que aquele que investir, aquele que financiar a transição climática, os serviços climáticos, vai efetivamente colher os frutos desse investimento e desse pioneirismo lá na frente. Então, esses são pontos aí que a gente gostaria de destacar na nossa fala. Suzana, para encerrar, eu quero falar com você sobre futuro. Qual é o futuro dos créditos de carbono? Daqui a 40, 50 anos, a expectativa é que países, empresas e sociedades já estejam adaptados aos novos patamares de emissão de gases de efeito estufa? Ou os créditos vão continuar existindo como forma de financiamento de projetos? Olha, deve continuar existindo, né? E quem fala isso não sou eu. Todas as grandes consultoras, elas dão números realmente impressionantes. Por exemplo, tem um número, por acaso, da McKinsey, que diz que até 2030 esse mercado aumenta 15 vezes, e até 2050 aumenta 100 vezes. Então, a gente está falando de um mercado realmente crescente, onde pode valer, né, a uns números assim meio, eu acho que meio chutados, mas em torno de 50 bilhões de dólares no ano de 2030. Agora, o que eu acho que é importante a gente destacar é que a questão do carbono ele vai continuar sendo necessário, evidentemente, porque está muito atrelado à nossa economia de uma maneira geral. E a gente ainda tem, principalmente países em desenvolvimento, ainda tem aí muito o que crescer, ainda tem a demanda por energia vai aumentar. É claro que a gente tem cada vez mais as renováveis, e é possível que a gente tenha sucesso mesmo nessa redução, né, acentuada de combustíveis fósseis, mas não é só nisso que você tem as emissões de carbono, você tem na agricultura, na pecuária. Então, o mundo crescendo, né, e renda aumentando, que é desejável, você certamente vai ter aí um aumento substancial de carbono, e sem poder aumentar a concentração dele na atmosfera. E vai ter sempre a possibilidade de um lugar ser mais barato de reduzir do que outro, né? Então, sempre essa diferença vai estar presente, né? É relativo, né? Não só a questão de você reduzir, produzir com menor conteúdo de carbono, mas também estratégias de sequestro de carbono, de absorção de carbono. Então, o que eu acho que vai cada vez acentuar mais essa importância do mercado, pode até não ser exatamente o mercado, pode ser precificação do carbono, ou seja, o valor, né, do carbono, é que a sociedade tende também a valorizar cada vez mais essa informação, ou seja, o conteúdo de carbono dos produtos que ela consome ou dos serviços que ela consome. Então, uma vez que a sociedade, né, o consumidor, que tem um poder enorme, muitas vezes ele desconhece, mas tem, começa a optar por aquele produto, aquele serviço que tem um menor conteúdo de carbono, vai haver um movimento, independentemente de ter um mercado ou não, de você tentar ser mais eficiente, empresas, prestadores de serviço, em termos de conteúdo de carbono. E como foi comentado agora mesmo sobre a Flávia falando, né, da Bolsa, que está já tendo uma porção de questões associadas, tem o índice CO2 da B3, tem uma porção, né, de medidas, tem o ESG, né, que está agora em tudo quanto é empresa. Muito provavelmente a gente vai ter também a questão climática incorporada no desempenho das empresas. Então, todas vão ter que começar realmente a reduzir suas emissões, e vai tentar ver onde é mais fácil. Se for via mercado, vai no mercado e compra os créditos ou vende os seus créditos.
E se for por precificação, que é uma outra forma é outro instrumento econômico, você às vezes vai mudando a tua tecnologia de forma que para não pagar uma taxa, né, de carbono. Então são dois instrumentos muito importantes, é o mercado e a precificação, mas todos levam, né, à mesma direção, que é a gente reduzir as nossas emissões. E assim chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje sobre sistemas de compensação de carbono. Quero agradecer a participação das nossas convidadas. Muito obrigado, Suzana e Flávia. Olha, eu que agradeço, é sempre um prazer participar desses debates. É pena que o tempo é curto, agradeço muito a mediação, Rafael, e um prazer te ver novamente, Flávia. Igualmente, Suzana, obrigada aí pela oportunidade de nos atualizarmos aí sobre esse tema tão importante que está ganhando cada vez mais relevância. Obrigada, Rafael, pela intermediação e vamos em frente. Um abraço. Agora, vamos saber o que mais foi notícia na ENGIE. E tem outras notícias no site da ENGIE Hub Além da Energia. Lá você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. Até a próxima, tchau!